Olá pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa segunda videoaula, desse novo conteúdo para o segundo trimestre, que disserta sobre política, economia e marketing no esporte. Nós fizemos uma aula introdutória já, conversamos um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa temática, e como vai funcionar o segundo trimestre também. Já começamos, com algumas atividades. Lembrem-se de um detalhe no nosso caso, como nós vamos continuar seguindo o nosso PTD, o plano de trabalho docente que nós já havíamos apresentado para vocês no início do ano. É importante vocês lembrarem que eu vou continuar postando lá no Moral para vocês colocarem a presença de vocês no dia específico que nós teríamos aula. Nesse caso, hoje nós teríamos aula com o segundo ano B e o segundo ano C, então vai estar lá. Da mesma forma, o segundo ano A também deve apresentar essas mesmas considerações, colocando as presenças nos dias que forem estabelecidos lá. Bom, nós comentamos então sobre esse segundo conteúdo que nós vamos trabalhar, que é política, economia e marketing no esporte, e começamos a falar um pouquinho sobre essas relações econômicas que aconteceram principalmente na sociedade brasileira na época das Olimpíadas no Brasil. Só que é importante para a gente entender como a gente se situa nesse aspecto e para entender todo esse arcabouço de informações que vocês receberam através do material, entender aquelas fases, porque sempre aconteceu tanta rivalidade e a necessidade de certos apelos econômicos e políticos que acontecem durante o período olímpico. Bom, para a gente entender de Olimpíada moderna, a gente precisa falar um pouquinho sobre como surgiu o processo de pensamento olímpico. Já que uma vez que esse pensamento olímpico da antiguidade clássica, da antiguidade grega, ele se contrapõe um pouco à ideia das Olimpíadas que nós temos hoje, Bom, quando a gente fala sobre Olimpíadas da antiguidade clássica, a gente sempre lembra do berço dessas, a civilização que deu origem ao pensamento olímpico, Então as Olimpíadas, elas surgem na Grécia e surgem essencialmente como um movimento de aclamação e adoração a certas divindades. Tanto que a palavra Olimpíada, ela deriva de uma outra palavra, que é Olímpia, que é uma cidade grega, onde se realizavam as Olimpíadas ao pé do monte chamado Monte Olimpo. A ideia central do povo grego ao criar as Olimpíadas estava estabelecida em dois pilares fundamentais. Primeiro era que o objetivo central era criar um momento de armistício das guerras, uma vez que o povo grego vivia em guerra entre ele mesmo, Atenienses, espartanos, se odiavam na verdade, então viviam em guerra constante um com o outro por busca de território. Lembre-se que essa ideia de nação, essa ideia de pátria da Grécia, isso não existia. Elas eram constituídas por cidades-estados e essas cidades-estados tinham algumas coisas em comum, como por exemplo a religião e o fato de falarem a língua grega. Mas toda a relação econômica, tanto militar, econômica, quanto os próprios princípios políticos relacionados à democracia, a ideia de democracia que nós temos, que é uma ideia ateniense, ela divergia entre essas cidades-estados. Então, como era uma civilização que havia muitas coisas em comum, como a religião, como os próprios aspectos culturais, alimentos, porque viviam numa região muito próxima, umas das outras, essas cidades-estados, eles criaram as Olimpíadas como um momento de armistício, ou seja, um momento de celebrar a paz e a harmonia entre os povos que falavam a língua grega e os povos que celebravam, vamos dizer assim, as mesmas divindades. Quando acontece o período que a gente inicia as invasões, as invasões para o povo grego, primeiro com Xerxes, depois os romanos, nós temos uma ideia diferente do pensamento olímpico. Então as Olimpíadas servem para um outro propósito também com finalidades políticas, nesse mesmo momento. As finalidades daí eram aproximar esse povo e criar um certo espírito de união para esse povo, para que eles pudessem combater os estrangeiros, aqueles que estavam querendo dominar, ou seja, os dominantes que vinham de fora, que queriam dominar, se apoderar daquele território. Essa ideia perdurou durante muito tempo nas Olimpíadas de pensamento grego, uma vez que também era uma forma de transmitir certas informações de batalha, informações de competição através dos Jogos Olímpicos. Quando a gente pensa, por exemplo, em movimentos olímpicos clássicos, como o lançamento do disco, era o lançamento do escudo, o lançamento do dardo, era o lançamento da lança de batalha, o arremesso do martelo,
é o martelo de guerra. Quando a gente pensa nessas bases atléticas, de movimentos atléticos, como correr, saltar, pular, arremessar, são, digamos assim, movimentos humanos que têm ligação direta com as questões de batalha. Então é na forma também deles transmitir certas táticas específicas que cada povo tinha desenvolvido em relação a movimentos de batalha, para que os outros também pudessem ter esse conhecimento e se precaver, ou digamos assim, de uma forma mais unida, né, se preparar para, ou contra, melhor dizer, as invasões externas. Bom, mas aí é que está. Nós temos uma civilização caracteristicamente politeísta, que eram os gregos, né, ou seja, uma civilização que adorava vários deuses, uma civilização que usava as Olimpíadas como uma forma de aproximação política, uma forma de aproximação cultural e religiosa entre os povos que falavam a língua grega. Mas acontece uma situação, né? Nós sabemos que o Império Romano domina então o território que hoje nós consideramos Grécia, né? Então, foi dominado pelo Império Romano, e o Império Romano já havia se convertido ao cristianismo. Com essa conversão do Império Romano ao cristianismo, todas as manifestações do politeísmo grego acabaram sendo excluídas, né? Acabou que as Olimpíadas também pararam de ser realizadas na Antiguidade Clássica devido a uma mudança do comportamento religioso, uma mudança das ideais religiosos pelos seus dominadores, que nesse caso eram os romanos. Quando essas mudanças acontecem, então há um fim, há um término do movimento olímpico. O movimento olímpico só vai ressurgir já no período da Era Moderna com um senhor francês, pesquisador, chamado Pierre de Coubertin, ou Barão de Coubertin, ou Barão de Coubertin, como é em francês, né? Esse barão, esse Pierre de Coubertin, ele era um estudioso da Antiguidade Clássica e vendo, né, sobre os seus estudos, identificou o que acontecia no Império, melhor, na civilização grega, acontecia os Jogos Olímpicos. E com esses estudos sobre os Jogos Olímpicos, ele começou a incentivar as populações da Europa para que começassem a novamente realizar esses Jogos Olímpicos na Era Moderna. Então inicia-se daí os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Mas durante um grande período da história, ou seja, o fim da Antiguidade Clássica, todo o período da Idade Média, né, até chegarmos ao do período mais contemporâneo, nós tivemos um término do movimento olímpico. As Olimpíadas não foram realizadas, uma vez porque ligavam-se a movimentos de uma cultura politeísta. Com essa nova retomada das Olimpíadas na Era Moderna, nós começamos a perceber que certos aspectos fundamentais, antes ligados só à harmonia e à paz, com objetivos de união entre os povos, elas começam gradativamente a tomar uma outra característica. Nós começamos a perceber que, de certa forma, as Olimpíadas, assim que começaram a ter grande força e grande expressão mundial, elas começam a ser utilizadas por certos movimentos políticos e econômicos para transformar, ou melhor, para modificar um certo cenário social. E é isso que nós vamos comentar, então, nas próximas aulas. Como um movimento caracteristicamente da Antiguidade Clássica, voltada a fins religiosos, a fins de aproximação de certos aspectos culturais e, de certa forma, até fins de proteger uma certa civilização, favorecendo a transmissão do conhecimento, ela se torna um movimento tão grandioso como nós vemos hoje, um movimento de ordem internacional, né, mundial, tão grandioso, mas que, de certa forma, apresenta ainda uma certa ligação muito intrincada com fins políticos e econômicos, tá? E essas características que nós vamos tratar daqui para frente. Como essas modificações interferem no próprio pensamento olímpico, na ideia de pensamento olímpico que nós temos um pouco mascarada, sobre a ideia da bandeira com 5 anéis, né, a união entre os continentes, e como essa ideia do movimento olímpico foge um pouco também das relações de pensamento só e puramente atléticas, mas começa a entrar no campo social e se envolver a aspectos que supostamente não estariam ligados, mas estão, tá? Intimamente ligados, tá bom? Espero todos vocês então para a nossa próxima videoaula, tá? Espero que todos estejam bem. Um abraço, até a próxima.